Salve Maria, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria, nossa mãe, esteja sempre conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, eu convido a todos a mergulhar comigo na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, justamente no livro de São João, no capítulo 2, versículo 18 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação ao Evangelho de Jesus Cristo, narrado no livro de São João. Glória a vós, Senhor. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para proceder deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí-vos este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu há de levantá-los em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos dá a graça mais uma vez de aprofundarmos na Tua palavra, justamente nesta época de Quaresma, nesse tempo de preparação para a Páscoa. E a palavra cai neste Evangelho, nesta passagem, que Jesus naquela época, ele entra em Jerusalém, no templo, na casa de Deus, certamente para poder entrar em oração, justamente para poder entrar em sintonia com Deus. Mas infelizmente Jesus ele se depara com situações precárias, vou dizer até situações miseráveis, que era comerciantes vendendo, trocando, fazendo badernas, eu vou dizer badernas, porque pessoas que têm coragem de usar da casa de Deus, para fazer a casa de Deus, que é casa de oração, para comerciantes, para interesse próprio, é baderna. Posso dizer até como se fosse um certo tipo de devassidão. Sim, porque isso também faz parte de devassidão. E a casa de Deus não é para comercialização, e sim para oração, e sim para meditação, e sim para poder entrar em sintonia com Deus. Mas Jesus, paciente, calmo, ele decide, ali mesmo ele arruma um certo tipo de material e foi começando entrelaçando aquele material, um tipo de correia. Ele ficou horas e horas preparando aquilo, até a hora em que ele mesmo decidiu ir até lá para poder expulsar aqueles comerciantes. Foi preciso de ele agir dessa forma porque estava demais, estava muito tenso. E ele não agiu errado. Talvez até mesmo muitos de nós podemos interpretar dessa forma, como se ele estivesse usando a ignorância, porque logo Jesus usar a ignorância de fazer aquele escândalo todo, não, muito pelo contrário, ele estava corretíssimo. Ele estava certíssimo de poder agir dessa forma, porque as pessoas estavam agindo com falta de respeito com a casa de Deus. As pessoas estavam agindo com falta de respeito com o templo de Deus. E é exatamente isso que ele fez. Ele entrou no templo e expulsou aquelas badernas. E expulsou aquela bagunça. Por pessoas que estavam usando da casa de Deus por interesse próprio. Até então, o fariseu, aqueles doutores da lei, eles entraram em conflito com Jesus, dizendo a respeito de construção. Eles construíram aquele templo dentro de 46 anos, mas aí Jesus de repente vem e fala que se vocês destruírem esse templo, eu com 3 dias eu reerguerei de novo. Então eles viviam o materialismo. Eles não entenderam nada do que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando do templo, mas do corpo, e não da pedra. E a mensagem que o Senhor quer dizer para nós é justamente isso. Nós somos este templo hoje. E 1 Coríntios, São Paulo também fala isso. Somos templo
de Deus, somos templo do Espírito, e o Espírito de Deus habita em nós. Mas, infelizmente, dentro de nós há essa comercialização também. Eu posso dizer essa comercialização do pecado, sim, porque nós deixamos o pecado entrar dentro de nós, e nós deixamos com que o pecado vive dentro de nós e acontece aquela baderna. Aí nós vivemos manchado, a nossa alma vive manchada, e nós não deixamos com que, a maioria das vezes, nós não deixamos que Jesus entre dentro do nosso coração para poder fazer essa expulsação, para poder expulsar de dentro de nós esses pecados que nós vivemos e que nós cometemos. Esses pecados que há no nosso coração, esses pecados que há na nossa mente. Sim, aí vem os maus pensamentos, aí vem coisas que não são de Deus e que são desagradáveis e que nos levam à perdição. Mas muito pelo contrário. É aí que nós temos que deixar Jesus também entrar em nós, assim como Jesus entrou naquele templo para expulsar aqueles comerciantes, para reconstituir, para retomar a casa de Deus, porque a casa de Deus era casa de oração. Assim nós somos casa também, assim nós também somos templo de Deus, e nós temos que deixar Deus nos restituir, e nós temos que deixar Deus nos reerguer, e nós temos que deixar Deus nos levantar, porque Ele disse que levantaria o templo em 3 dias, e esse templo somos nós, e Ele quer nos levantar também, Ele quer nos restaurar de novo também, Ele quer fazer que nós vivemos novamente para Deus, e que nós vivemos novamente, mas para a santidade, para a vontade de Deus. Ele quer que nós fazemos isso, que nós deixamos o Senhor entrar dentro de nós, que nós deixamos Ele entrar no nosso coração para poder expulsar esses pecados, como se fosse aqueles comércios, também dentro de nós. Nós abrimos o nosso coração, que nós deixamos o Senhor Jesus entrar em nós, para poder expulsar de nós esses pecados, para poder nos purificar, para poder nos mantermos de pé novamente, e assim com Ele estar, para que Ele possa viver em nós. E vamos dizer até aquilo que São Paulo disse, que a partir de hoje não seja eu a viver, mas que seja sim o Senhor a viver em mim. E que nós possamos proceder dessa forma também, que nós possamos imitar São Paulo, porque ele viveu dessa forma, ele passou a não ser ele mais. Ele passou a não ser ele mais a viver, mas sim Cristo a vivendo nele. Por quê? Porque ele deixou Cristo entrar dentro do seu coração, porque ele deixou Cristo entrar na sua vida, e Cristo foi e expulsou todas aquelas podridões que estavam afetando a sua alma. Ele deixou Cristo expulsar aqueles pecados que estavam no seu coração, que estavam na sua alma, que estavam nos seus pensamentos. A palavra é essa. Tomamos posse, meus queridos amados irmãos e irmãs, para que nós possamos também estarmos reerguidos, reconstituídos, relevantados, renascidos em Cristo, para que possamos nos tornar novas criaturas, novas pessoas em Cristo, para que possamos deixar Cristo reluzir em nós, para que possamos deixar Cristo a viver em nós, e que através da nossa face as pessoas possam ver a luz de Cristo em nós. Essa é a vontade de Deus, e a mensagem é essa. Tomamos posse, abrimos o nosso coração justamente para isso, pela honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, para sempre seja louvado.